Pessoal, vamos falar do caso do influenciador digital Ítalo Bruno, preso na semana passada durante a Operação Jogo Sujo. Esse caso chama a atenção para um fato: o acúmulo de um grande patrimônio em um curto espaço de tempo. O Ítalo é investigado por lavagem de dinheiro, organização criminosa e jogos de azar. E a mudança de padrão de vida instantânea abre os olhos da polícia e da Receita Federal para sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro de origem ilícita. Vamos conferir na reportagem de Francisco José que movimentações financeiras precisam ser declaradas e a forma correta de fazer para não virar alvo de investigações. Na semana passada, o influenciador digital Ítalo Bruno Nunes e Silva foi preso durante a Operação Jogo Sujo, por suspeita de contravenção penal de jogo de azar, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e organização criminosa. Segundo as investigações, em 1 ano e meio, o suspeito deixou a profissão de entregador e a casa simples que morava na Vila da Guia para movimentar mais de 4 milhões de reais e um patrimônio que conta com imóvel avaliado em 1 milhão de reais em condomínio de luxo da capital, além de carros e motos luxuosas. Ítalo Bruno promovia rifas de imóveis e veículos nas redes sociais. Para investigar as suspeitas de enriquecimento ilícito, é necessário fazer um verdadeiro pente fino. Para isso, um dos principais mecanismos é um cruzamento de dados detalhado da Receita Federal com outros órgãos. Um trabalho que exige, sobretudo, inteligência. O delegado da Receita Federal no Piauí, André Santos, explica que essa é uma atividade permanente. Porém, o órgão também atua em casos específicos, quando denúncias são apresentadas à delegacia regional. Esse é um trabalho que é feito de forma permanente pela Receita Federal. Então, nós sempre nos deparamos com várias fontes de informação em relação a alguns casos atípicos, de comportamento de contribuinte e, enfim, nós podemos ter denúncias externas em relação a alguns casos. Existe também um trabalho proativo da própria Receita Federal, um trabalho de inteligência e um trabalho permanente de fiscalização que está sempre averiguando qualquer tipo de irregularidade em relação a esses casos. Essa contadora explica que, para evitar problemas com a Receita, o contribuinte deve fazer a declaração anual do imposto de renda sem omitir nenhum tipo de informação. Se o contribuinte ele auferiu renda esse ano, acima de 28.500, assalariado ou não, ele é obrigado a declarar. Se ele possui um bem, ou móvel ou imóvel, acima de 300 mil, ele também tem que declarar. E declarando, ele vai dizer como ele conseguiu aquele bem. Se foi de herança, se foi através do salário, se foi através de uma premiação. De qualquer maneira, aquele bem que ele tem, que entrou no patrimônio dele, vai saber a origem. Sobre a prisão de Ítalo Bruno, a defesa do influenciador afirma que o jovem não praticava lavagem de dinheiro, acrescentando que o que há de concreto é apenas a prática de contravenção penal, caracterizado pelas rifas que o mesmo realizava por intermédio das redes sociais. Infelizmente, em uma sociedade analógica e de racismo estrutural como a nossa, boa parte da opinião pública não está preparada para aceitar que um jovem negro da periferia, ex-motoboy, filho de uma cabeleireira e de um caminhoneiro, possa se tornar um fenômeno das redes sociais e, com isso, acumular capital suficiente para adquirir bens de consumo normalmente reservados apenas a uma elite. Ítalo, no entanto, está esperançoso e confiante na justiça. Sabe que a polícia trabalha com uma hipótese criminal que certamente não se confirmará após uma análise mais detida dos materiais apreendidos na busca e apreensão e do próprio conteúdo do telefone celular de Ítalo Bruno, cuja senha foi voluntariamente fornecida à polícia por ele. Bom, o influenciador Ítalo Bruno segue preso após o Tribunal de Justiça ter negado o habeas corpus impetrado pela defesa do investigado. A gente agora vai atualizar esse caso. Vamos até a Delegacia de Crimes de Informática. Quem está lá é a repórter Gorete Santos. Gorete, o que você tem de novidades para a gente? Olá, Aline. Bom dia para você, bom dia para todos. Foram mais de 10 pessoas presas na semana passada, com o influencer digital, o Ítalo Bruno, incluindo a ex-namorada, o ex-contador dele também, que negam participação nesses crimes que estão sendo imputados ao influencer. A gente viu
um acúmulo de mais de 4 milhões de reais ao longo de 1 ano e meio. Essa investigação começou em agosto do ano passado e a gente traz agora a atualização desse caso com o delegado titular aqui da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, Alisson Macedo, que está à frente desse inquérito, né? Depois, as prisões foram efetuadas na semana passada. A partir de agora, quais são os próximos passos? O que a gente tem de novidade? Bom dia. Bom dia. Bom, depois que eles foram presos, né? Aí a gente tem aqui um prazo de 10 dias para concluir o inquérito. Então, durante esse prazo, a gente vem juntando mais elementos aí de informação que vão dar mais robustez aí a todas as imputações que pesam sobre ele. Então, como você disse, começou em agosto, e aí a partir do momento que a gente recebeu essas denúncias, evidenciando aí uma disparidade de patrimônio muito grande, a gente começou a ver que ele tinha começado como motoboy, aí começou rifando celulares, foi passando para motos, depois já estava em casas, apartamentos e carros de padrão mais alto. E aí, depois disso, a gente acabou identificando que havia algumas irregularidades, possíveis irregularidades em transferências bancárias eletrônicas, e a partir daí a gente foi vendo também que imóveis, né, que não estavam no nome dele, foram feitas consultas em cartório e não voltava nada, mas tínhamos notícias que ele morava num apartamento, que o apartamento tinha sido pago à vista, depois identificamos que ele tinha comprado uma casa, mas nada disso no nome dele, né, que denotava uma intenção aí de ocultar o patrimônio. Desses veículos, né, de luxo que foram apreendidos, no caso o Porsche azul, ele teve um diferencial, no caso foi crucial para vocês avançarem nessa investigação? Não necessariamente, mas assim, chamava muita atenção, né? Não só esse, como outros carros de luxo que também já passaram por ele aí. Então acabou, não era nada discreto, né? Era até azul o carro. E o valor também, um valor muito alto. A defesa dele alega que o crime que deveria ser imputado a ele fosse apenas de contravenção penal, pela questão das rifas que acontecem de forma online. Há outros elementos, inclusive porque a polícia levanta essa suspeita forte de uma relação dele com a organização criminosa. Vocês têm elementos robustos para fazer essa relação, delegado? Quais seriam? Bom, é que a gente identificou durante esse trabalho aí que haviam transferências, né, para uma pessoa que havia sido preso pelo Graco, e isso gerou um alerta aqui pra gente. E aí a gente entrou em contato com o Draco e viu que essa pessoa era um dos cabeças aí de uma facção criminosa aqui. E por isso que a gente foi atrás de saber qual seria o elemento e se havia elementos para identificar se houve algum tipo de lavagem de dinheiro também nesse sentido, além da ocultação de patrimônio. Há denúncias de pessoas que supostamente foram sorteadas e não receberam os bens? Bom, a gente acabava vendo assim, né, em algumas publicações, mas esse levantamento ainda está sendo feito. Depois das prisões, houve mais denúncias? Sim, a gente recebeu denúncias aí em relação a mais imóveis que seriam dele e que não estariam no nome dele. Quero agradecer então ao delegado Alisson Macedo, que está à frente do inquérito, né? Investiga o caso do influencer digital Ítalo Bruno, também essas outras pessoas que continuam presas até o momento, Aline. Obrigada, viu, Gorete? A gente está sempre acompanhando esse caso que realmente teve uma repercussão nacional, não se fala em outra coisa, em todos os veículos de comunicação do país estão sempre abordando essa situação e a gente vai continuar atualizando. Muito obrigada, tá, Gorete?